Bom, Neto, obrigado por estar aqui presente novamente, conforme a gente decidiu na última reunião. Nós levamos as suas considerações que foram feitas com relação à nossa proposta à Assembleia hoje de manhã e ficamos até quase 1 hora conversando sobre essa situação. E a gente, como você em princípio negou todas as nossas propostas, nós também, em princípio, não todas, mas algumas a gente negou. Então agora nós queremos filtrar algumas coisas e centralizar em algumas propostas que eu acho que deveriam ser consideradas e discutidas um pouco mais profundamente para eventual acordo conosco, né? Então, Neto, eu vou ler quais são as cláusulas que a gente acha importante que sejam alteradas, né? Baseado nos teus comentários e baseado nas nossas propostas, evidentemente, e as outras propostas que estão apresentadas na sua apresentação e aquelas que já estavam na nossa convenção coletiva permaneceriam exatamente como estão hoje, certo? Caso a gente chegue a um acordo. Bom, primeiro, com relação aos participação dos lucros e resultados, que é uma coisa que você levantou com uma certa veemência, dizendo que isso é um ponto de honra sobre o problema, etc. Pelas considerações analisadas também pela comissão e levadas à Assembleia, nós vamos tirar aquela frase inicial que a participação do lucro não é obrigatória, que está no início da nossa apresentação, proposta. Mas, como inclusive foi comentado por você mesmo na reunião, na última reunião, a gente vai deixar a redação atual, que é o seguinte: as empresas terão prazo de até 120 dias, contados no dia da assinatura do presidente da Convenção Coletiva de Trabalho, para apresentar ao SINDPD, por via eletrônica ou por ofício, pedido de abertura de negociações que vise a implantação de participação dos empregados nos lucros ou resultados, que trata a Lei 10.101/0 de 2000, alterada pela Lei 12.832/13, respeitando as condições mais vantajosas em prática, podendo ou não implementar o programa. Essa, inclusive, foi a colocação sua, e foi perguntada até para entender se era obrigatório. Não, não é obrigatório. Então, a complementação seria podendo ou não implementar o programa. Essa é a alteração e permaneceria todo o resto igual, exatamente igual. Da obrigatoriedade de iniciar os procedimentos de acordo. Podendo ou não implementar o programa? Implementar o programa. Claro, sem sempre negociação, claro. Você pode implementar ou não. Tá certo? Não estamos exigindo, não estou dizendo, não precisa justificar uma coisa que já está em lei. Ok. Com relação a isso. Auxílio ou refeição alimentar. Você queria saber o que é essas, deduzindo os descontos legais. Bom, e mandou procurar alguns itens do manual do PAT. A gente foi no manual do PAT, vamos ver os itens, certo? Você trouxe o manual. Tudo aqui. Ótimo. Trouxe a lei, o manual, os incentivos, está tudo aqui para discutir quanto tempo você quiser. Não, e tem um resuminho nosso aqui. O item principal aqui é o item 8 do item do PAT, onde diz: o empregador pode atender trabalhadores que estejam em contrato de trabalho suspensos ou interrompidos, certo? Sim, é facultado. Faculdada a continuidade do atendimento dos casos de suspensão e interrupção de contrato tais como descanso semanal remunerado, férias, primeiros 15 dias,
afastamento de tratamento de saúde, afastamento de gozo de benefícios previdenciários, suspensão particular de cursos, programas de qualificação. A legislação permite também continuidade de atendimento de trabalhadores dispensados no período de transição e emprego limitado a 6 meses. Então é isso aqui, são as coisas legais que a gente colocou aqui no auxílio-refeição. Quer dizer, eu posso usar todas essas questões legais para eventualmente não fazer o pagamento do vale-refeição. É isso. Só que não foi isso que nós acordamos desde o princípio que implementamos isso aqui. Olha o que a gente implementou aqui. E por isso que é bom a gente... parece que... Eu não quero que isso aqui seja igual a Bíblia, cada um que lê entenda de um jeito, né? Isso aqui as empresas, veja aqui, deverão fornecer de no mínimo 17,50 por dia, 22 dias por mês, pagos antecipadamente para a jornada de 8 horas diária. O que eu estou querendo dizer aqui? Durante 12 meses eu tenho que receber 22 tickets no valor de 17,50. Parênteses. Posso fazer um parênteses no momento? É o que eu estou lendo, o que eu estou escrevendo aqui. Então, o que nós estamos colocando... Você está querendo colocar, agora você quer mudar. Reduzir os descontos legais. Não, nós não aceitamos. Até porque tem o desconto que a gente está fazendo aí, a empresa tem feito, por falta. Se você acabou de ler, não fala nada de falta. Até reduzir ou suprimir o benefício do programa a título de punição ao trabalhador, que é o artigo 6º aí. Não estou falando do 6º, estou falando do 8º. Não, mas você está falando do 8º, que são as coisas de interrupções por auxílio-doença, auxílio-maternidade, transferência de emprego, treinamento. Agora, por falta, o artigo 6º diz que justificado, a empresa... Sim. Não, falta não. Falta a empresa é vedada suspender, reduzir ou suprimir o benefício do programa a título de punição. Você está punindo o cara. Não, mas se ele faltou injustificadamente aqui, Neto. Você quer que eu pague auxílio-refeição para o cara que faltou injustificadamente? Eu quero que você faça aquilo que a gente combinou, que você dê 22 tickets por mês durante os 12 meses, que é o que está escrito aqui. Não tem outra coisa aqui dentro, não está nada diferente aqui. Não. Isso já está acordado há alguns anos. E tem sido problema com as empresas, que as empresas ficam teimosamente, alguns anos, até achando que deve fazer isso, deve fazer aquilo, Neto, pode fazer aquilo outro. Podemos até voltar com ela, mas não foi esse o entendimento sempre das empresas que podem utilizar as descontos legais. E isso tem sido feito. Se falta justificada, se é injustificada, eu tenho que descontar do fulano. Não, quer dizer, o cara passa você não pode, a lei não permite isso. Mas claro que eu posso. A lei não permite isso. Mas por isso nós estamos colocando... O artigo 6º da lei lhe proíbe isso. Faltas injustificadas, não. O artigo 6º da lei justificada, sim. Você está punindo ele. Falta justificada, sim. Posso até considerar que ele foi no médico e tal, então comeu antes de ir para o médico, foi. Vamos para o próximo, porque isso não... Tá bom. Acho que vai ser outro problema, pedra de toque da gente, que vai ser de novo o problema aqui. Eu trouxe tudo para a gente ler aqui, porque até a gente pode analisar se esses 17,50 ou o 20 que a gente está querendo aqui, se ele consegue cumprir o valor de subsídio para dar o mínimo... chamado das tais 2.000 calorias lá, o número de calorias necessárias para cada alimentação, que é o que o programa sustenta. Perfeito? Então vamos lá, vamos discutir a próxima e depois volta. Então vamos para frente. Aqui por enquanto não tem acordo. 21. Auxílio previdenciário. Nós, considerando aquela proposta que você fez com relação ao limbo entre a Previdência, nós estamos propondo o seguinte: eu acho que avançaríamos um pouco sobre a questão desse limbo que existe entre a Previdência e o entendimento da empresa, com relação a pessoas que voltam, que têm alta por parte da Previdência. Então nós criamos um parágrafo 5º que diz o seguinte: a alta médica determinada pela Previdência do emprego afastado por acidente de trabalho, desde que contestada pelo Departamento Médico que representa as empresas, conforme previsto em lei, e que impede sua reintegração imediata do trabalho, e desde que se instaure um processo administrativo junto ao INSS para que seja reavaliado pela Previdência, implicará por parte da empresa título de adiantamento e, enquanto perdurar a indecisão, um adiantamento mensal no valor de 70% do auxílio previdenciário, considerando um prazo máximo de 90 dias. Devendo ser reembolsado pelo empregado
a empresa de acordo com os critérios pré-estabelecidos pela empresa, assim como todas as avaliações permitidas a sua integração independente do resultado positivo ou negativo do processo. Então, o que a gente está dando? Que se houver um impasse entre o entendimento da empresa, do médico da empresa com a Previdência, a empresa se compromete a fazer um adiantamento dele, desde que ele tenha entrado com o processo administrativo, junto ao INSS. E por um prazo que nós entendemos razoável, que o INSS possa responder, de 90 dias, a gente faz esse adiantamento. E pode a empresa, caso seja feita a discussão ou a volta ao trabalho, pode ou não descontar esse adiantamento. Isso fica a critério da empresa. Certo? Mas o que a gente vai escrever é que a empresa vai descontar, perfeito? Não, está escrito aqui que a empresa, critério estabelecido pela empresa. Tá. Ele pode fazer isso. Quer dizer, nós estamos dando para que ele não fique em cá, não fique no limbo, não receba dinheiro nem da Previdência nem da empresa, que a empresa se dispõe a fazer esse adiantamento. Então vamos clarear essas coisas aqui. Tá? Depois você vai me dar uma cópia Tá disso. bom, eu vou te dar uma cópia. Esse 70% é do quê? É Da Previdência. complementação do auxílio. Isso. Se diz o seguinte, eu tenho um salário de 10. O auxílio é 70%. Saí, vou lá, recebo 3 da Previdência. A empresa complementa, segundo o que a gente está acordando aí na convenção 70% hoje, de auxílio 70% Isso. do salário Dos 3. dos 3. É isso? Isso, exatamente. Então ele faz um adiantamento. Quer dizer, é um benefício que a gente entendeu que a pessoa não pode ficar. Agora, tem como A gente faz aqui, estabeleceu. nossa cláusula é diferente do que você está falando, é por isso que eu quero aclarear. Nossa eu cláusula é o sei. seguinte: a diferença entre A e B, o que eu recebo de benefício, o que eu tenho de salário, a empresa paga 70% durante 180 dias no máximo, ela paga 70% hoje. Ou seja, se eu usei 10, mas a média são 6,5, eu pegar 6 e o auxílio doença é 4, sobrou 2 aí. 70% de 2, 1.400 a empresa paga para eu. Ele dá título de adiantamento. A título. Hoje aqui, se for só no limbo, você está falando de título de adiantamento. É só no limbo. Só no limbo, porque no outro a empresa paga normal. Não, até paga normal. Então, o entendimento está correto, é 70% da diferença, igualzinho o caput. Eu quero que vocês vejam bem isso, porque a gente não foi tem. assim que estabelecemos, né? É isso, porque o caput está dizendo que é a Exato. diferença entre o benefício É e o meu salário. Isso, é título de adiantamento, Pum. exatamente. É isso. Porque se eu fico no limbo, aí o INSS reconhece, ele me paga os atrasados. Isso. Você tem razão. É. Aí a empresa pode descontar. A única coisa que ela pode descontar, porque isso cai na conta do empregado e não vem para a empresa, exatamente, perfeito? exatamente. É por isso que agora por isso que tem que fazer uma política de como você se ressarcir isso durante 90 dias. Isso a empresa estabelecerá e poderá eventualmente Não até nem pagar. nem pagar, certo? Isso é Certo. problema da liberalidade da empresa. Tá bom. Então, Tá. você me dá essa cláusula. Ficou claro, ficou para todo mundo claro aqui o seguinte: é igual o caput, só que aqui fica para 90 dias enquanto estiver no Isso. limbo, tá bom? Isso. Paulo tá Vamos lá. orientando isso aqui. Não, é quando tiver problema, Paulo. Tiver problema, a empresa você não tem médico. 70% do valor do benefício. Do benefício. Não em relação à diferença do salário dele. Não, do benefício dele. Você deve Não, do você benefício. está vendo? Olha o que eu falei, por isso que eu estou querendo esclarecer com vocês. Da diferença? Porque veja o caput. O caput diz o seguinte: Não, caput é a sobre- é entre A e B. Eu ganho 6, recebo 3. A empresa me complementa 70% da diferença, mais 2,100. Pumba. Durante até 180 dias. Você está dizendo, agora fiquei no limbo, não recebo nem o meu salário na empresa Isso. e nem o benefício. Você está dizendo assim, nós vamos pagar 70% do benefício. Não, Que é 70% 70% dos três. dos 3. Que é o benefício. Não dá diferença. Vamos supor que o cara ganhasse 20. Você vai pagar Mas é por isso que. 70%. Você concorda que foi exatamente o que eu perguntei? Porque. Não, é 70% As do salário cláusulas dele, não se pô. confundem, desculpe, né? Não Foi é o salário dele. Não, do salário que ele receberia. Do Né? INSS. Está recebendo do INSS. Não é o Não que é diz do- o caput. Vamos clarear bem isso, porque o caput senão fala fica uma o coisa contrário. esquisita. Eu venho 6 meses recebendo isso, são 180 dias hoje que eu tenho direito, não é isso? 180 dias. No 180º, eu, pumba, cai tudo. Não tenho nem o do INSS, nem a diferença e vou receber só 70% do meu benefício. É isso que vocês estão me dizendo.
Bom, vamos fazer o seguinte. E aí como é que fica se o INPS vou reconhecer o pagamento para cá e para lá? Essa é a minha dúvida. Por isso que eu acho que tem que ser... Eu também estou em dúvida agora que você falou isso aqui. Eu fiquei um pouco em dúvida com relação a isso, porque eu já não vou receber o benefício do INSS. Não, é só a bem. diferença que eu vou receber, os 70% da diferença. Isso, seria esse benefício. Que então, por isso que eu vou clarear isso devagarzinho. Vamos clarear tá isso aqui para eventualmente... Porque ficou bem, o entendimento diferente? Claro, qual é a diferença? Pode ser até menos que o 70% do benefício é a diferença, viu? Vamos esclarecer, Pode. tá bom? Concorda comigo? Pode. Tá. Vamos lá. Bom, esse item eu até vou pular agora, porque senão nós vamos ficar aqui e não vamos chegar a uma conclusão. Então, é o da homologação. Vou deixar para o fim isso aí. Você que sabe. Eu achei que a gente não ia ter. Antes de subir na mesa, então é melhor deixar conversar antes. Você certo? subir na mesa? Pois é, já não tem um outro fulano que subiu na mesa, então. Uma vez alguém subiu na mesa, me lembro quem foi numa negociação, subiu até na mesa. É mas, mesmo? Enfim, São indelicados. Teletrabalho 28, Neto, eu gostaria que você analisasse com carinho essa nossa proposta. Essa proposta está muito bem enquadrada, não está ferindo os princípios de liberdade de ninguém. A única coisa que nós estamos colocando é que esse tipo já pode ser implementado independentemente da conversa com o CinePD, só isso. E vou ler novamente isso. A prestação de serviço na modalidade de trabalho deverá constar expressamente no contrato individual de trabalho, que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado. Ponto. Parágrafo 1º. Poderá ser realizada alteração entre regime presencial e de teletrabalho, desde que haja um mútuo acordo entre as partes registrando um aditivo contratual. Isso entre empregado e empresa. Parágrafo 2º. Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, garantindo prazo de transição mínimo de 15 dias, sem correspondente registro no aditivo contratual. Parágrafo 3º. As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição e manutenção e fornecimento de equipamentos tecnológicos e de infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como o reembolso de despesa arcada pelo empregado, serão previstas no contrato escrito. Isso está claro, cristalino, com relação ao teletrabalho. Então, acho que você devia analisar se foi contrário a isso, mas eu acho que essa proposta... Eu não sou contrário a isso. Não? Eu sou contrário do sindicato não participar disso. Pois é, mas só isso. Não, se a gente fizer se colocar aqui que vamos registrar esse aditivo no sindicato ou no sindicato... Uma comunicação serve? Não é comunicação. Eu quero o contrato. Não, contrato, uma comunicação que eu estou usando isso. Eu quero que seja... Assim como você deposita a convenção na DRT, no mediador, vamos depositar o contrato, os aditivos, para a gente poder saber o que está sendo feito lá dentro, porque veja, você está dando oportunidade de várias coisas aqui, de aditivo do aditivo, quer dizer, o contrato individual muda, depois você muda, e depois você muda, e você prevê custos da firma aqui. É isso que eu quero que o sindicato assessore os trabalhadores, é isso que eu quero. Só isso. A gente poderia colocar que essa informação será fornecida ao CEPROSP, ao CinePD. Se você lembrar o que nós escrevemos no nosso lá, anteriormente, veja você, e as empresas até teimam em não fazê-lo. É uma pena, mas aquelas que fizeram a gente sempre atendeu com muito carinho e com muito apreço, né? Trabalho em casa que a gente tinha, lembra disso? O que diz? Contrato individual de empregador e empregado e CinePD estabelecerão condições especiais para a jornada de trabalho em casa. A gente já fazia isso. Várias empresas já o fizeram isso conosco. Então, eu quero dizer a mesma coisa para cá. Se você dizer aqui, a prestação de serviço de modalidade será atividade realizada entre contrato individual, que será atividade entre trabalhador, empresa, CinePD. Eu até fui mais longe, eu propus o CEPROSP junto. Então vamos fazer o seguinte. Eu tiro o CEPROSP, não tem problema de tirar o CEPROSP. Não é problema de tirar o CEPROSP. Podemos fazer o parágrafo 4º, então podemos falar. As informações referentes à implementação desse serviço será comunicado ao CinePD. Não, comunicado é pouco. Eu quero ler o que você fez. Não. Então você quer questionar... Não quero questionar, eu quero estar junto na negociação com o trabalhador, é só isso. Não, junto é uma coisa... Se nós fizermos um acordo, os contratos de trabalho, chamado teletrabalho, da empresa X,
Mas, Neto, vou falar peraí, esquema só vai te lembrar com saudade. Pois é. Os trabalhadores da esquema, será esse modelo aqui, a gente definiu o contrato. Nós, esquema e CINDPD, pode aplicar. Se for aquilo, está aplicado. O que eu propus aqui? Olha o que eu propus. E eu acho que falta a sensibilidade de vocês. Mediante aditamento ao contrato individual de trabalho, aditamento ao contrato individual de trabalho, empresa, trabalhador, CINDPD, se quiser botar o CEPROD, estabelecerão as condições especiais para o cumprimento do teletrabalho, 75, 75B, C, D, E da CLT. Estou fazendo isso. Eu quero ajudar. Porque nós temos acompanhado algumas coisas que ficam esquisitas. Por exemplo, o SERPRO agora, o SERPRO é um dos precursores de teletrabalho. Porque nós sabemos que isso aqui, primeiro, precisa ter perfil para ter teletrabalho. Não é qualquer trabalhador que tem. Sim. E não é qualquer cargo que tem, perfeito? Nós queremos saber como é que vai ser essa implementação. Nós participamos de debates no Brasil e fora do Brasil acerca disso. Já estivemos em Portugal debatendo teletrabalho. Tem até uma associação brasileira de teletrabalho, de home office, vocês sabem disso. E a gente quer fazer isso, só nesse sentido. Agora, parece que vocês estão... Não entendo, a gente tem tido uma relação tão boa entre o trabalhador, o CINDPD e as empresas. Qual é o problema de botar isso também para a gente discutir? Não, junto? a informação vai ser colocada à disposição do CINDPD. Depois disso aqui... O que é a informação? Olha, fiz teletrabalho com a Cíntia. Não é isso que eu quero. Eu quero saber como é que... Quais foram as condições que você previu Nós vamos dizer... Para eu poder dizer para você se... Não, peraí, as condições são essas daqui, pô. Aqui, o que não tá está dito nada aqui. Aqui tem que fazer um aditivo, tem que registrar o contratual. Reembolso das despesas. Quais são as despesas? Ué, equipamento, isso aqui? Está tudo escrito aqui. Está nada. Eu vou fazer, conforme estabelece aqui, vou comunicar. Ó, estou implementando o teletrabalho nas condições previstas no nosso acordo coletivo. Estou te fazendo isso aqui. Se você quiser se você quiser saber informações sobre como é que está sendo feito, você pode pedir esclarecimento para a empresa, não tem problema nenhum. É fazer com cada empresa que queira implementar isso, Neto, nós não é por indivíduo, quero fazer por o conceito que ela vai fazer. Não é... Essa informação para o CINDPD, estamos de acordo. A gente comunica ao CINDPD que nós estamos implementando o teletrabalho. É isso aí. Não, é isso aí. Você está comunicando o teletrabalho, não precisa que ela está previsto na Convenção do Trabalho. Não. Nessas condições que a gente estabelece. Como é que foram as condições? Eu te você topa fazer as condições? Na verdade, você vai depositar o seu contrato individual lá. O aditivo que você fizer, você vai depositar no CINDPD. Você topa isso? Se for isso, eu topo. Está autorizado a informar o CINDPD que estamos implementando essas condições aqui. Se você quiser esclarecimento sobre essas condições, você pode entrar em contato com a empresa e saber. Se eu quiser saber... Não, eu quero que a empresa me informe o que ela fez. Eu não estou questionando o que ela fez, eu quero que ela me informe o que ela fez. Se ela fez uma barbaridade, eu vou chamar a empresa e olha, isso aqui é uma barbaridade. Como é que você está fazendo o cara pagar as horas de não sei das contas? Como é que você está fazendo os equipamentos Mas eu estou te dando oportunidade para você saber. Se a pessoa... Se você o esquema me comunicou o que vai fazer, eu já quero saber. Eu vou lá, então, quero sentar para saber como é que foi. É isso? Pode. Não, então eu já quero que você me mande. Porque se houver alguma coisa imprecisa, a primeira coisa que o trabalhador vai fazer vai entrar em contato com o CINDPD para reclamar. Pô. Como aconteceu na homologação feita na empresa. Os caras vão lá reclamar e leva todas as homologações feitas erradas. Mas é isso que eu quero dizer para você, Luiz Dinés. Se a gente for fazer prevenção para ajudar, nós queremos ajudar, não queremos atrapalhar, não. Todas as coisas nós fazemos. A única coisa diferença é o seguinte: até a comunicação eu estou fazendo para você e você pode entrar em contato. Você quer que eu deposite o acordo coletivo que eu fiz? Isso. Tá bom. Existe essa diferença. Se a empresa quiser fazer um acordo, vou marcar, depois a gente conversa. Genérico para ela, para todos os trabalhadores de teletrabalho, a gente senta junto e monta manual, a gente tem todas as condições de ajudar. Você quer que informe? Eu quero saber o que foi acordado. O que foi acordado. Tá bom. Então essa é a complementação dessa nossa proposta. A única coisa que você está exigindo nisso. Eu não exijo, solicito. Solicito. Então, se você é exigência para fazer o acordo, você está exigindo. Então tá bom. Viagem e serviço. Viagem a serviço. Então, a viagem a serviço, as empresas disponibilizadas ao funcionário para serviços fora da sede deverão ter obrigatoriamente uma política de remuneração ou reembolso para viagem e serviço. Parágrafo 1º. O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para seu retorno por qualquer meio de transporte, inclusive fornecido pelo empregador, não será computado como jornada de trabalho.
por não ser tempo à disposição do empregador, conforme o artigo 58, parágrafo 2º da CLT, sendo considerado como deslocamento não remunerado e limitado à indenização de despesa, como, por exemplo, estada, transporte, combustível e pedágio. Então, deixar bem claro essa com relação... É isso que nós não queremos. Mas é isso que nós a gente queremos quer. Considerar pelo menos isso como se for a nossa cláusula de você estar à disposição da empresa, porque eu estou à disposição da empresa. Quando ele está em trânsito, quando ele está sobre aviso. Isso aí não. Estou falando de viagem a serviço, não é sobre aviso. Mas ele está de sobreaviso. A hora que eu vou para o aeroporto, a hora que eu vou para algum lugar, eu saio daqui de São Paulo para prestar um serviço para a empresa. Lá em. Que deu o homem de Ribeirão? Lá em Ribeirão, eu estou à disposição da empresa a partir do momento que eu entrei no ônibus, no carro, no avião para ir prestar esse serviço. Eu estou à disposição da empresa. Não. Então ele é, pelo menos na nossa visão, no mínimo, considerado à disposição da empresa, ou seja, sobreaviso para a empresa. E aí quando ele chegar lá, começar a trabalhar, aí ele trabalha normal. Se lá ele ficar hora extra... Se a pessoa está em viagem, se ele faz serviço de viagem, essas regras estão previamente definidas pela empresa. Então, se ele vai acordar de madrugada, se vai pegar avião, se vai pegar o triciclo dele ou a bicicleta, não sei o quê, não é esse o problema. Estou falando o tempo que ele leva para chegar até o trabalho, etc., não pode ser considerado como o deslocamento remunerado. Então, isso é que nós temos que eliminar isso, porque senão, eu não sei, a pessoa pode ter algum problema, alguma coisa, enquanto ele não chegar no posto de trabalho, não é considerado remunerado esse valor. Já está previamente definido que o escopo das pessoas que fazem esse tipo de trabalho já ou recebe um salário maior ou recebe um benefício maior de alguma coisa que a própria empresa estabeleceu. Então, o critério já está definido. Tá bom. Então, eu posso começar a recomendar aos trabalhadores abrangidos por esta convenção coletiva que não aceitem viajar fora do expediente de trabalho. Ou seja, eu só posso me deslocar. Se o trabalhador... Eu vou prestar serviço amanhã lá em Ribeirão. Tá bom, eu amanhã, a partir do horário meu de trabalho, que é 8 horas da manhã, eu me desloco para Ribeirão. E aí, a partir da hora que eu ficar trabalhando lá, se eu ultrapassar a minha jornada, eu passo a receber hora extra. Se eu ficar lá à disposição mais dos dias. É isso que eu quero dizer para vocês. Não vamos entrar nesse conceito. Esse conceito está errado. Não é conceito. Porque você está dizendo o seguinte: pegue o seu domingo, viaje, e não, isso aqui não conta nada para vocês, entendeu? Se apresente às 8 horas da manhã lá no meu cliente para prestar o serviço para mim. É isso que você está dizendo para mim aqui. Eu estou dizendo, não. Então eu vou recomendar aos trabalhadores que, ao invés de fazer isso, todas as viagens a serviço, uma vez que a empresa não quer considerar nem como sobreaviso, ele vai só se apresentar, se deslocar a partir da jornada de trabalho, ou seja, ele vai, se ele couber às 8 da manhã, ele sai a partir das 8, ele vai até a empresa, marca o cartão dele, marca a presença e vai para o aeroporto, pega o trem, pega o carro, o ônibus, ou como você bem ironizou, o triciclo dele, e vai. Aí ele chega lá à tarde em Ribeirão, porque daqui a Ribeirão são 400 quilômetros, 350, ele gasta 4 horas, ele vai chegar lá, ele se apresenta na empresa que ele vai trabalhar e ele vai prestar o serviço a partir dessa hora. Ele não vai fazer aquilo que você está querendo que ele faça. Vá no domingo, saia da sua família, pegue um avião, durma num hotel e se apresente às 8 horas da manhã no meu cliente. Não, eu vou recomendá-lo. Se isso for para a convenção coletiva, eu vou recomendá-lo que só saia para viagem a serviço no seu horário de expediente, ida e volta. Porque aí, com isso, efetivamente não há perda para o trabalhador. Neto, eu vou ler o caput desse... As empresas que disponibilizarem funcionários para serviços fora da sede deverão ter obrigatoriamente uma política de remuneração ou reembolso para viagens a serviço. Então, nesta política, então, eu vou definir... Acabe com o parágrafo único dele. Acabe com o parágrafo único dele. Eu defino tudo. Porque a única coisa que nós estamos salientando nesse parágrafo único é exatamente esse tempo de deslocamento que não vai ser considerado. Então, tire fora isso aqui, parágrafo único. Mantenha a cláusula do jeito que ela está, que diz exatamente isso, e as empresas encaminharão sobre cópia da norma que estabeleceu os critérios de atendimento dessa cláusula. Só isso. Acabou.
Agora, se vocês insistirem, só isso aqui for exigência para firmar um acordo, eu posso até dizer para você que não tem problema de firmá-lo. Mas todos os trabalhadores serão orientados, recomendados, nós vamos perturbá-los para que ele não saia para viagem a serviço, se não for durante a sua jornada de trabalho, porque é quando ele está ganhando. Porque eu saio da minha casa de domingo, eu viajo muito pelo meu sindicato, viajo pela central. Veja, se eu tiver que começar a sair, primeiros horários dos aviões, nós sabemos quantas vezes nós nos encontramos 6h30 da manhã no aeroporto. Sim. Nós levantamos às 5 da manhã para ir para lá. O trabalhador está indo fazer um serviço. Ele levanta, vai no dia anterior, tem um hotel, está longe da família, ele sai domingo da casa dele, vai... Então, isso aqui não. Isso está previamente definido. Não, eu quero dizer para vocês... Se ele fizer isso, está previamente definido pela empresa. Então tira isso aqui daqui, já está previamente definido. Para que você vai dizer aqui? Tá bom, você está sugerindo tirar, nós vamos considerar tá isso. Bom. Esse parágrafo primeiro, a sugestão dele é tirar... Não, a sugestão minha é manter a mesma cláusula anterior, tanto que eu não pedi nem para revê-la. Tá bom. Se vocês olharem na nossa proposta, a gente não pediu para revê-la. Com todos os problemas que têm ocorrido com as empresas. Vamos analisar esse problema. Perfeito. Tá? Bom, a sequência dele aqui. E o último item, o penúltimo item, aliás, sexta, sétima, é sobre exatamente as homologações. Não, desculpe, tem outro. Não, tem trabalho, jornal de trabalho. 38, jornal de trabalho. Estava pulando aqui. Duração de jornal de trabalho. Dos digitadores será 30 horas semanais. E dos demais empregados terá 40 horas semanais. Parágrafo 1º. Os digitadores terão descanso de 10 minutos a cada 50 trabalhados, cujos intervalos de repouso serão computados na duração da jornada de trabalho para todos os fins e efeitos. Parágrafo 2º. Será permitido o trabalho aos domingos e feriados de que trata a Lei 11.603 de 2007 para a categoria abrangida pela Convenção Coletiva de Trabalho. Parágrafo 3º. Qual é a cláusula que você está falando? Só é a 38ª. 38. Eu quero ver o que você está lendo do que eu tenho anteriormente. Tá. Aqui tem alteração. Parágrafo 3º. Será permitido, a critério da empresa, implementar jornada diária flexível, que não pode ultrapassar aquela definida em contrato, sendo devido, quanto ao caso, o adicional de hora extraordinária nos termos dessa Convenção Coletiva de Trabalho. Não entendemos. Não. Está sendo criado a possibilidade de ter, dentro da jornada, uma jornada diária flexível. Só isso. Estabelecer um problema... Ou seja, não quer conversar com o sindicato sobre isso? Não. Se ele puder implementar dentro da nova legislação, posso implementar a jornada flexível. Essa solicitação. Pois, parágrafo 4. Serão permitidas jornada do regime de escala diferenciada para as categorias abrangidas por essa convenção, conforme abaixo. E nós tiramos as outras, nós só estamos implementando, seria a jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas ininterruptas de descanso, sob divisor de 200 horas. Essa é uma solicitação de implementar isso automaticamente, sem necessidade de fazer um acordo. Caso haja, eventualmente, uma necessidade de outros acordos e outras jornadas, aí se entra uma participação do SINDPD nas discussões. Essa seria automática dentro da convenção, quer dizer, eu posso utilizar a jornada, será informado ao SINDPD essa jornada de trabalho, eventualmente, que está sendo implementada. Parágrafo 5º. A hipótese de outra jornada de regime de escala diferenciada não prevista no parágrafo 4 deverão ser firmadas mediante acordo coletivo entre empresa e SINDPD. Parágrafo 6º. Fica autorizada as empresas abrangidas por essa convenção coletiva a marcação de ponto por exceção, bem como a utilização do sistema de ponto alternativo conforme controle de jornada de trabalho nos termos da portaria 373 do Ministério do Trabalho. Isso já tem. Parágrafo 7. Aplica-se o divisor de 200 horas no cálculo do valor das horas, salário hora do empregado sujeito a 40 horas semanais.
Ou seja, o quinto virou 7 aqui, não é isso? O quinto anterior virou 7. É isso que eu estou dizendo para você. Bom, eu só faço 2 comentários. Eu vou analisar com mais profundidade aqui no intervalo. Agora, nesse horário flexível que você está falando aqui, a gente já botou banco de horas, temos banco de horas. Eu não entendo por que vocês precisam, além do banco de horas, mais o horário flexível. Como é? Vocês já têm banco de hora, vocês estão fazendo ponto por exceção. Para quê? Só para entender. Eu quero entender o pulo do gato, só isso. Porque não tem pulo do gato nenhum. Não, porque está previsto isso. O que é o banco de horas? Falem para mim. Se não é para isso. O que é o ponto por exceção se não é por isso? Que é para você ter uma janela de entrada flexível aqui na manhã, uma saída flexível à tarde, um horário núcleo. Não estou entendendo, me perdoe, por isso que eu digo, tem algumas redundâncias que aparecem na proposta de vocês que eu fico preocupado. Então isso não, aí você está dizendo, eu estou te dando uma ferramenta melhor do que essa que é o banco de hora, melhor do que o que você está escrevendo aqui. Segundo, essa jornada 12 por 36, toda vez que a gente faz essas escalas, você tem que pensar também a questão do domingo. Sim. Então a gente sempre faz uma tabela junto com a empresa. A gente nunca criou problema para fazer esse acordo 12 por 36. Nunca criou. Tem várias empresas aqui que tem isso e sabem que a gente ajuda isso. Né? A gente ajuda a montagem dessa tabela, porque é uma tabela complicada de ser feita, lembrar os domingos, porque é uma vida complicada esses jornadas. Bom, mas tudo bem, vamos ver o que vocês querem. Não estou entendendo. Aí as outras você tem, já está aqui dentro da cláusula. Sim, então, está confirmando essas cláusulas. A empresa, prestação, que tem aqui? Jornada de trabalho. Tem aqui, a jornada 200 horas, o divisor está aqui, no antigo parágrafo 5º, que virou parágrafo 7º. Autorizado abrangido é o parágrafo 6º da antiga. E o que eu pedi, assim, qualquer coisa diferente faz aí, que também você colocou aí, que é o acordo com o CNPD. Isso. Eu não entendo. Dá uma pensada no que vocês propuseram, por favor, dá uma olhada. Uma visão um pouco mais holística dessa brincadeira, porque a gente está dando ferramenta para vocês. Tá, vamos agora, pensar. Não pense que a gente atrapalha, a gente não atrapalha, não. As empresas que têm relações conosco sabem disso, nós não atrapalhamos, não. Não atrapalhamos. E não cobramos por acordo coletivo. Eu estava num debate, a doutora Vanessa estava lá. A empresa perguntou, quanto você vai cobrar por cada acordo? Eu falei, nunca cobramos e não cobramos. Não foi ela que perguntou, não, porque ela sabe que nós não cobramos. Nós nunca cobramos e fazemos todos os acordos. Mas não cobra ela na presença da nossa comissão? Não estou cobrando, ela estava assistindo lá, depois ela foi palestrante no mesmo evento que eu. Nós estávamos no mesmo evento e uma pessoa veio e perguntou, porque os sindicatos por aí cobram por acordo coletivo. Eu falei, olha, eu não sei disso, nunca cobramos, nunca pensamos em cobrar por acordo coletivo. Perfeito? Tá bom, vamos dar uma fiquem revisada. Tranquilos, a relação aqui é relação de adulto. Vamos revisar então isso aí. Compensação de faltas, essa banco de horas. Exato. Então, você levantou o aspecto lá de que tinha um ano, etc. A gente fez o seguinte propósito, vamos refazer a proposta, que tem empresas que preferem fazer semestralmente o acordo. Então nós estamos colocando no mínimo quadrimestral e no máximo semestral. Isso não tem acordo. Esse foi um dos motivos da grande briga nossa. Você lembra que você queria, até que a gente chegou num consenso e falava, quadrimestral até palatável. E mesmo assim tem empresa que não cumpre o quadrimestral. Né? Tem empresa que entende diferentemente de nós. Inclusive, nós, quando eu digo sindicato patronal e de trabalhadores, que quadrimestral é você pegar janeiro, fevereiro, março, abril, dia 30 de abril, fechou o primeiro quadrimestre. Tem coisa assim, a hora feita aqui, dia 2 de março, então 2 de abril, 2 de maio, 2 de junho, é que ela está devida. Você tem que fazer uma reunião para discutir, não, fechamento quadrimestral, não é a hora que eu fiz, vai valer para lá, não, é 0 banco a cada 4 meses. Nós podemos ser flexíveis, a gente já discutiu. Isso aqui tem sido uma ferramenta, e é bom vocês lembrarem disso, algumas empresas sabem disso, que é um problema muito difícil para as empresas, principalmente aquelas que prestam serviço fora da sua sede, de fazer a gestão de um banco de horas. E ao retornar no quadrimestre, quando aparece o pagamento, eu já usei isso aqui em outras negociações para dizer para vocês, tem empresas que pagou 64 mil horas para 300 pessoas, porque o coordenador dele lá, que está presente, ele quer saber do trabalho fazer, e não comunica.
E o financeiro e o RH não tem controle sobre isso. Tanto que teve empresa que a gente botou grandes limitadores, não pode ultrapassar isso. A jornada feita no final de semana já paga no próprio mês, que é para poder gerir o contrato. Porque daqui 4 meses ou daqui 6 meses, você não cobra isso do cliente. E aí fica um passivo, e aí não tem projeto que tenha valores, que possa ser dado como projeto que seja rentável. Então, quando ele trouxe para 4 meses, botou 40 horas, ou seja, limitou uma série de coisas, isso eu estou dando uma ferramenta de gestão para vocês. Isso aqui, vocês sabem melhor do que eu, que no movimento sindical, ideologicamente, os sindicalistas são contra banco de horas. Nós conseguimos construir um banco de horas ao longo desses anos de muita qualidade e de ajuda para com as empresas que elas possam utilizar. Banco de horas, jornada flexível, vocês sabem disso, que ponto por exceção, jornada flexível, o SINDPD foi precursor nisso aqui, esse tal do ponto por exceção. Nós somos precursores, é uma coisa criada por nós para ajudar o complemento das 3 coisas, banco de horas, mais jornada flexível, mais ponto por exceção. Isso foi criado por nós. Quer dizer, agora vocês veem, eu digo para vocês, quer tirar o banco de horas, vamos tirar o banco de horas, eu tiro o banco de horas daí, eu não tenho problema com isso não. Eu vou responder porque tem trabalhadores, inclusive Prodeste, posso citar o exemplo da Prodeste, que acham que o banco de horas não é benéfico para o trabalhador. E eu justifico para eles que é. E vou discutir com eles a importância disso. Porque em passado não tão longo, a gente sequer, pessoas de análise de sistema, programação, não ganhavam hora extras. Em várias empresas. Foram precisos. E isto aqui caiu como uma luva para a categoria. A gestão. Porque nós trabalhamos, principalmente aqueles que dão manutenção em sistemas online, nós trabalhamos exatamente no vácuo. Ou seja, quando para todo mundo é onde a gente faz a tal da manutenção. Entra fazer manutenção de batch, de sistema, paralelo, para substituir, exatamente no momento que o online não está funcionando. Ou seja, por favor, pesem um pouco melhor o que vocês estão falando aqui. Não é bom para vocês o que estão propondo, não é bom para vocês. O bom é você botar a remuneração pesada aqui dentro, que é para os seus tais gestores não fazerem o que fazem. Porque quando vem lá para negociar conosco o parcelamento do zeramento do banco, nós sabemos que passam as empresas. E quem vem negociar é o RH, porque o gestor está longe lá. Tenho certeza disso, a experiência tem nos mostrado isso. Bom, essa foi uma questão que algumas empresas estão com dificuldades e para eles seria as empresas que tiverem dificuldade, procurem o SINDPD que ele ajuda. Ele tem a experiência de uma visão de 7.800 empresas, dos quais cerca de 400 têm mais de 1.000 empregados. Outras tantas com entre 100 e 300, 100 e 500 empregados. E temos experiência de todo tipo, seja de PLR, seja de banco de horas, seja de horário flexível, o que vocês precisarem. O nosso acervo é muito grande de informações da categoria como um todo. Podemos compartilhar com vocês isso. E não cobramos essa consultoria para ajudar você a resolver um problema que às vezes é um problema de gestão, que o RH está distante daqui efetivamente da operação. Bom, nós insistimos nisso, mas vamos considerar essas suas ponderações. Nisso temos o parágrafo 3º nessa mesma coisa, que é o seguinte: existe um problema, Neto, que é os atrasos e faltas injustificadas, que está sendo colocado que as faltas e assim como os atrasos serão descontados conforme a legislação aplicável, dependendo da aprovação do empregador, compensado em outros dias mediante solicitação do empregado. Quer dizer, isso aí ficaria fora as injustificadas, apenas problema de injustificados, faltas e atrasos justificados. Justificada no desconto? Não, as faltas, assim como o atraso injustificado, serão descontados. Certo, isso nós sempre fizemos. Conforme a legislação aplicável. Não, nós até legislamos sobre isso. Se você for olhar aqui, quando a gente faz a compensação de hora, a gente faz isso. E dizemos o seguinte, vamos mais longe. Se eu tiver hora negativa, enquanto eu não quitar a hora negativa, as horas extras são 1 por 1. Tá bom. Está escrito aqui. Então, tá aqui. Então, por favor, deem e olha, fechamento pode. Ó, passou, ela tem que descontar.
As horas negativas. Os empregados com hora negativa deverão zerar o saldo antes de serem autorizados a fazer hora extra. Sim, tá certo. Aí depois os compro mensal das horas, o acréscimo das horas negativas, se você exceder de 40, pode ser descontado automaticamente no mesmo mês. Se não é no quadrimestre, você pode descontar. Isso também já está previsto aqui. Por favor, dá uma olhada com carinho. Tá. Bom, né, e com relação agora ao último assunto, que é a homologação. Você quis tirar na última reunião uma determinação aqui com relação ao tempo do verbo poderá. Como isso faz parte do português Você é italiano, não veio com história comigo não. Mas isso também tem o poderá também em italiano. Nós insistimos, em função da nova sistemática, da nova condição de que nós perdemos eventualmente uma válvula de fazer essas homologações do Ministério do Trabalho, a gente insiste que será a homologação da rescisão do contrato de trabalho dos empregados por essa convenção poderá ser colocado, poderá ser feito no SINDPD. Não existe condição de abrir mão dessa alternativa. Isso acho que é uma coisa. Aliás, aqui inclusive a gente tinha feito uma outra alternativa, mas essa alternativa não foi aceita pela Assembleia. Mas poderá ser feita, a rescisão poderá ser feita, o contrato de trabalho poderá ser feita no SINDPD. Não será na forma obrigatória, mas sim com uma forma condicional em relação a isso. Em função da situação, em função dos problemas que, evidentemente, Neto, quando isso é uma sugestão com relação, por exemplo, sugestão não, uma determinação que pode ser feita pelo próprio sindicato, que na quitação anual, por exemplo, exija que as empresas que não fizeram as homologações não terão essas quitações anuais. Isso é questão de liberalidade sua, aí dá ou não essa quitação anual. Mas não seria obrigatória as homologações no SINDPD. Essa é um toque importante nesse acordo, e isso faz parte entre outras, mas esse é um problema sério que as empresas não podem abrir mão desse poderá, certo? Errado. E como último, seria nós melhoramos a proposta salarial. Eu gostaria de uma contraproposta sua, porque na última reunião... Eu já fiz, deixei 4. Não, você não fez, você simplesmente confirmou, como tinha sido uma inflação, você colocou os 2% a mais 4,07. Certo, então você não confirmou, não fez uma contraproposta. Agora nós elevamos a nossa reajuste para 1,81, que é o reajuste do salário mínimo, baseado no reajuste do salário mínimo. Tem outro item que nós gostaríamos... A Central está entrando uma ação contra o governo porque ele reajustou o salário mínimo a menor em R$4. Pode ser. Se você multiplicar isso por 24 milhões de aposentados por mês, você vê, para tirar de pobre pode. Agora, tendo uma coisa que eu gostaria que você me esclarecesse, porque a gente colocou na cláusula anterior uma proposta que você rejeitou, que era sobre o representante sindical nas empresas. A gente tinha solicitado que seja feita não o representante que foi estabelecido pela nova lei, né? Que nós colocamos que seria um só na empresa acima de 200 funcionários. Que as empresas poderão como é que a gente tinha colocado aqui? Deixa eu lembrar aqui.
Um representante Um na empresa com a isso, divisão. exatamente, é isso aí. Isso é o que está na Constituição, Leite. A lei, Não, a essa lei aqui é avançou nova sobre lei. isso. A lei mesmo avançou, mas Ah, não, isso a lei gerou até tantos empregados, isso. a A gente está dá um até. número Eu de queria saber 5, qual é. 6. Porque isso aqui, como ele pode ser, depende da indicação do sindicato, quer dizer, é uma pessoa que pode ser feita entre os próprios funcionários da empresa e pode indicar um representante dentro da empresa. Qual seria a tua não aceitação dessa cláusula aqui? A gente gostaria de limitar em um representante sindical. É Isso que a gente é tá o constitucional. Isso já está no artigo 11 da Constituição. Se for, Isso mantém já isso. tem, inclusive, na nossa convenção coletiva. Isso não tem nada a ver com o que foi criado pela CLT agora, da comissão de empregados. Não tem nada a ver. São outras coisas à parte. Não, dentro da Isso é outra nova coisa à legislação. parte. Se você quer legislar, tanto que eu nem trouxe isso para a gente legislar aqui, porque eu acho que nós temos que... E olha, se você pegar a cláusula 55ª, delegado sindical, nas Não, empresas... delegado sim, delegado é outra coisa. É a mesma coisa. Não é. Você está pegando o mesmo princípio. Tá errado ali. Ali tá errado. Entendeu? Ali tá como delegado, mas tá errado. Sim, mas é a cláusula que você está falando. Não, ali tá como delegado, mas tá errado. 55ª, é a cláusula que você está falando. Não, o que eu tô... Exato, mas Mas eu quero dizer para dentro você, dessa daí tem... eu posso até pegar a CLT, a gente dá uma olhada, que ela regulamenta como é que será feita a eleição de representantes dos trabalhadores e dá até uma tarefa específica para eles, né? Uma outra atividade. Nós queremos regulamentar isso Qual é a entre nós. intenção disso aqui? Tanto que eu não trouxe isso para agora aqui, para a gente amadurecer e esperar ver como é que vai fazer. Tá bom, então o você não sindicato faz... vai ter que fazer. Não está aqui, ela não está nessa coisa aqui. Tá, Não tem na nossa proposta. A nossa proposta é realmente organizar o seguinte: o sindicato é classificar a empresa de até tanto empregado, tem um certo número, acima disso tem outros números. Aí tem experiências, às vezes boas, às vezes ruins, com representações de empregados. A Prodan e a Prodef têm conselhos de representantes. A DataPrev tem o ALT, Organização Local de Trabalho, o SERPRO tem o ALT, a Cobra tem o ALT, tem várias empresas que já tem, que tem uma... Então nós queremos ver como é que é a experiência de todos esses, embora aqui tanto na Prodesp como na Prodan, que são estadual e municipal, elas têm uma legislação específica dentro do próprio da Constituição do Estado, prevê a participação dos trabalhadores com conselho, inclusive participando do conselho de administração da empresa. Mesma coisa aqui, além da diretoria. Aqui já foi mais longe, tem a diretoria de participação na Prodan. Um trabalhador é eleito para compor a diretoria. Isso existe uma legislação especial. Então nós estamos juntando todas essas coisas, as nossas experiências nas relações com essas comissões, para poder formular uma proposta para nós, CEPROSP, CIDPD, organizar como é que nós queremos ver isso na nossa categoria. Não trouxemos isso para a mesa, não trouxemos. Okay, então e agora nós exigir... sabemos que na aprovação da lei, eles excluíam a participação do sindicato, na MP 808, voltaram a colocar o sindicato. Então a gente está deixando isso para fazer com mais maturidade, porque não nos interessa fazer por fazer. Tá. Nós queremos fazer alguma coisa que realmente ajude não só os trabalhadores, os sindicatos, mas também seja alguma coisa que funcione para essa relação capital-trabalho. Então podia tirar fora isso? Não, ela está aqui dentro daquela anterior, delegado sindical. Não, delegado sindical está perfeito. Você está com delegado sindical. Não, você disse a mesma coisa, a mesma cláusula que você quis mexer está aqui, Luiz. É a mesma cláusula. Então você. Não, mas o título está errado. Mas a cláusula. Então você está pedindo para incluir uma cláusula nova? Isso, seria isso. Não, mas tá então não incluímos. Então, tá bom. Agora, tem aquele assunto das férias coletivas que você concordou, que nós estamos colocando. Eu acho que aquilo a gente pode dar uma olhadinha proporcional e a gente colocou que... Você vê, não está tão longe de fazer acordo, é vocês aceitarem um aumento melhor nesse salário, a gente regular um pouquinho melhor esse auxílio previdenciário, vocês entenderem a questão da viagem a serviço e entender o funcionamento. Ou seja, a gente está renovando nossa convenção coletiva com poucas modificações. PLR... Essa frase aí, não sei nem se pode dizer, VR não, VR aí temos um problema, a gente vai ter que dar uma discutidinha um pouco melhor, mas... Homologação, aí não abro mão, Não, mas não aí, existe... aí nós estamos dois não abrindo mão, aí então, ficar muquirana. Então nós vamos fazer o seguinte, porque eu fiz uma pesquisa que eu queria dizer para você sobre homologações. As empresas de contabilidade que atendem a maioria das empresas de TI cobram entre R$300 a R$600 cada homologação que ela faz. Cobram da empresa para fazer a homologação. Vejam vocês. As empresas de TI, durante o processo da greve lá, pagaram ilegalmente, R$300 para fazer homologação em federação de outra categoria.
Isso não é nem a questão do pagamento, que eu sei que vocês entendem que ao a gente prestar um serviço de qualidade, na qualidade que nós prestamos, a gente tem uma taxa de serviço, nós tínhamos anteriormente, voltar a tê-la não é problema. Mas veja, não é só isso. Caso não tenha obrigatoriedade de fazer aqui a homologação, nós vamos fazer aquilo que eu falei na reunião passada. Nós vamos incentivar, vamos mobilizar que todos os trabalhadores tragam a sua homologação para a gente conferir. Quero que vocês saibam que todas as homologações que uma empresa grande fez aí internamente em dezembro, equivocadamente, todas estavam erradas. Foram refeitas na nossa homologação. Essa conferência, é bom vocês terem ideia da responsabilidade que vocês têm. Por exemplo, um erro por falta de um pagamento de alguma coisa pode ensejar ação civil contra a empresa, porque é apropriação indébita do direito do trabalhador, do dinheiro do trabalhador, né? Além de dumping social, danos coletivos, ações criminais, que é a linha que nós estamos tirando e orientando os sindicatos do Brasil. Então nós queremos manter a homologação e vamos aparar todas as arestas que hajam por exemplo, alguém falou lá em Bebedouro, como é que eu faço? É só marcar a homologação, o sindicato se desloca e faz. Ou vamos fazer o seguinte, nas regiões a gente começa a agendar para fazer todo mundo, onde for. Além das sedes, nós fazemos. Vou dizer uma coisa para vocês. Tem empresa aqui, a Fototerra, vocês conhecem essa empresa? Que nome? Uma empresa. Ela prestava um serviço em Macaé, estado do Rio. Lá, não sei o que, lá, inclusive, trabalhadores ficavam 15 dias na plataforma, voltavam, isso aqui. E eram trabalhadores de São Paulo. Para homologar, alguns resolveram mudar para lá. Para homologar, nós mandamos nossos funcionários a Macaé para fazer as homologações. Nós já mandamos pessoas ao Rio Grande do Sul quando a ADP precisou, já mandamos em vários locais, Rio de Janeiro, não tem problema nenhum para homologar. Eu não estou entendendo isso de vocês. Vocês são testemunhas disso, da Bahia. Vocês são testemunhas disso. Quer dizer, é uma questão de conversar conosco. Nós fazemos. Agora, não entendo, e volto a dizer, e aí você pode ficar até magoado, zangado, pode subir na mesa, como você acabou de dizer, e dizer para mim, eu quero saber qual é o pulo do gato, porque poderá, para mim, não pode constar de uma convenção coletiva. Mas da mesma forma, já constou já várias condições. Não, eu fui até ver, citaram aqui o negócio das mulheres, né? Eu fui até ver, na verdade, uma coisa que nós vamos ter que cobrar aqui, não sei como é que nós vamos cobrar isso, nas 180 dias de estabilidade, de licença maternidade das mulheres, que são, a gente colocou que a empresa cidadã, não sei o quê, né? Nós recomendamos as empresas, as empresas poderão, recomendamos que, né, da lei do programa cidadão. Nós estamos verificando quais são as empresas a palavra de TI. Recomendamos também podemos colocar. Aqui não, eu quero fazer a homologação. Não, eu quero, aqui é diferente disso. Isso aqui é uma opção dele lá. Lá não, aqui é conferência. Podemos usar também. Nós estamos vendo quais são as empresas que se dizem empresas cidadãs e não cumprem isso. Nós estamos descobrindo que a empresa X, ela vai lá, se credencia como empresa de cidadão e não dá os 180 dias de licença maternidade. Então nós vamos começar a acionar essas empresas também, para que as coisas... Agora, isso para nós, e é bom você também levar para a sua assembleia e para a sua comissão, também é pedra de toque, se é para vocês. E a gente levantou isso mesmo. Primeiro, essas homologações que foram feitas em dezembro na empresa foram... Mas, Neto, agora eu vou perguntar, se você tem condição de rever todas as homologações que eventualmente não sejam não consegue. Hoje rever porque é obrigado a fazer lá. Porque a nossa convenção está em dia, ela está valendo. Não, se tiver o poder lá, ele vai falar, vou rever para mover ação trabalhista contra a empresa. Admitindo que você tem condição de rever a qualquer momento essas homologações feitas eventualmente não sendo feita no CNPD. Qual é o problema? Se o funcionário se houver lesado, ele vai no sindicato e vai questionar isso. Não é problema, pô. Eu acho que não tinha problema nenhum. Eu estou avisando vocês o que nós vamos fazer. Então, as empresas desta mesa já saibam que são as primeiras. Saibam. São as primeiras, que são as que estão mais próximas de mim, é o que eu estou vendo. Mas não adianta colocar inclusive foi empresa em relação. Não é ameaça, não. Eu estou dizendo para você o seguinte: eu não tenho problema de não ter a homologação. Eu não tenho. Eu estou dizendo que eu quero fazer uma coisa importante para os trabalhadores e de segurança jurídica para as empresas. Perfeito? Agora, as empresas não querem, vamos discutir isso lá para cima. Não, recomendará essa é uma boa solução. Alternativa, em vez de poderá, recomendará. Talvez o máximo que a gente pudesse discutir é
um perímetro em torno de cada uma das regionais que eu tenha, para tirar dificuldade. Tipo assim, acima de 100 quilômetros da sede, o eixo de 100 quilômetros, a gente, né, não fará, a empresa pode fazer uma homologação em casa, depois quiser, se quiser ela pode fazer no sindicato, mas não. Porque a gente não tem problema para fazer aonde for no estado de São Paulo, e eu não abro mão da representação dos 600 e poucos municípios que a gente tem aqui. E posso atender as empresas em todos esses municípios, sem exceção. Bom, essas são as sugestões que a gente tem e que você gostaria que você analisasse. E com relação ao problema que você ficou de, inclusive, fazer uma redação sobre uma cláusula jurídica com relação à responsabilidade da cobrança. Isso eu gostaria que você... Já temos, aliás, inclusive homologado pelo TST. Tá bom. Se tiver, ótimo. A convenção coletiva aviorar aeronautas e empresas de A posição deles sobre a cláusula de assistência médica. Luiz Camargo, o nosso... Deixa eu ver o Camarguinho aqui. O Camargo, o curador me mandou. A cláusula de assistência médica. Hoje tem cláusula. Daqueles 5... Do quê? Não está aqui. Foi no anterior, a participação. Não, mas aquilo já está acertado. Nós fizemos uma proposta. Acho que não tem... Esse é o parágrafo que está numa convenção coletiva dos aeroviários com os aeronautas, tá bom? As empresas de... O parágrafo 9º da cláusula de assistencial deles, né, está homologado no Supremo Tribunal do Trabalho, o TST. Os sindicatos deverão assumir a responsabilidade pelo reembolso das empresas caso sejam demandados por empregados quanto ao desconto. Isso que está homologado por eles lá. Coisa próximo disso eu ponho sem problema nenhum, tá bom? Mesma coisa. E aqui está dito, olha, quer ver, eu vou até abrir para vocês. E se a gente quer isso, eu também vou colocar o que tem lá. A deliberação dos trabalhadores na Assembleia será tida como fonte de anuência prévia expressa dos empregados para efeito de desconto. Cada entidade já deverá enviar ao sindicato a aprovação da contribuição. Fica garantido em todo, haverá 10 dias, que a gente dá os 10 dias, elas já foram cumpridas. E, aliás, quero agradecer às empresas que reconheceram, foram todas, mantivemos o mesmo nível dos anos anteriores. Manifestação deverá contar, parágrafo que reporta o sindicato. A participação. Foi? Empatou. Eu acho que São Paulo teve menos de 1% de a menos. Menos de 1%. O interior subiu 0,9, 0,8. Aí a carta dos opositores já está enviando para as empresas agora. Já foi? Já está lá. Já mandamos, não mandamos? Foi semana passada. Por isso que a gente faz logo no começo, vai dar tempo de entrar na folha, inclusive. E aí... Bom, então essa cláusula você pode mandar. Podemos fazer a redação melhor dessa cláusula sem problema nenhum, tá bom? Isso não é problema, porque realmente, olha, eu recebi do Dr. Camargo e posso até mandar para vocês, se vocês quiserem, que eu já tinha recebido lá da assessoria nossa em Brasília, o dissídio completo. Não foi o dissídio, foi uma homologação. As empresas e os sindicatos assinantes foram no Supremo, lá no teve uma conciliação que conciliaram o acordo com todas essas cláusulas. Então, todas as cláusulas, o processo deles. Que se vocês quiserem, pode fazer disso também. Deixa eu ver aqui, quem me mandou foi o Arpon. Posso te mandar isso agora, viu? Tá. E aí você... Aliás, eu quero parabenizar, você podia fazer a mesma coisa que fez o TI Rio, né? Não. O jurídico TI Rio colocou, pode entrar no site, vocês agora, quando saírem fora, entrem no site lá, dizendo, contribuição sindical continua obrigatória. Você vê? Aliás, nós temos que fazer publicações, a lei não mudou. Segundo o 605 da CLT, nós temos que fazer 3 publicações de jornais. Não, eu tenho mais, eu acho que então, você não leu, não viu a nossa... Não vi. Nós temos a ata da nossa Assembleia que definiu isso. Não, isso tudo bem. Está no nosso site do CEPROS, se você quiser. Nossa também está lá. Com todas as inscrições daquilo que foi feito e apoio integral das empresas sobre essa contribuição. Então, acho que nós fizemos mais do que isso. Colocar a ata assinada com a presença de todos. Neto, tinha só mais uma que me lembraram aqui, com relação sobre assistência médica, o problema
do entendimento da coparticipação, quer dizer, manter aquilo que a gente estabeleceu da coparticipação na assistência médica por parte das empresas, né? Ainda tem mais coisa? Você não terminou? Não, é só isso aqui. Puxa vida, isso aí, não tem fim, ele vai lembrando. Senta de lá vendo. Feita aquela assistência médica. Não, mas isso já estava, nós já fizemos, acho que não teve problema na última reunião. Não, a gente não aceitou. Mas você que voltou sem ela. É, a coparticipação. A coparticipação. Você vai aumentá-la? Não. Manter atual. Manter atual? É, manter atual, só isso. Então, depois que estão. Não tem aumentado Tem nada. aquele limite, acima de 5 empregados. Isso, Não nós consegue. colocamos só os 5 Não, mas você empregados. manteve atual, quer dizer, atual é a convenção Não, política. o problema dos 5 empregados, que nós colocamos Então dá isso. uma compensação. Uma coisa que a gente discutiu, é bom, eu poderia falar isso na volta, mas para Só um vocês pensarem instantinho, lá. só lembrar isso aqui. As empresas não conseguem fazer o acordo. Tá, então por que ela não paga? Vamos, porque vai ter um valor aqui, R$200, R$200, por exemplo, para usar como assistência médica. Estou botando 70%, Reembolso do plano. os 30% da empresa, um plano médico hoje está em torno de 600, 800 pau, você fala, esse plano médio é este, a empresa paga por trabalhador tanto. O Já valor? para ele utilizar nisso como assistência Você quer médica. que colocar o valor? E a gente reajusta esse valor a tempos em tempos. Porque se você, esses 5 aqui, ele vai olha, tem muita empresa com até 5 empregados. Os caras falam, pô, você só pensou nos grandes. Não, tem que pensar nele também. Então, como é que a gente ajuda esses caras a terem assistência médica? Lá em Ribeirão Preto, eu sempre lembro de Ribeirão, a Coderp foi assim, a gente tem um plano da Unimed, que o trabalhador paga e a empresa reembolsa aquele valor para ele. É um valor discutir isso. simbólico, isso aí, porque depois ele não Mas vai é conseguir... 30%, R$200 é 30% do quê? Então. Se divide, vamos dizer 210, daí é R$700 um plano médico. Me perdoe, não é tão insignificativo, pode ser no plano que você Não, use, não sei, mas no plano que a classe depende. operária usa, os trabalhadores menos favorecidos, ele não pode pagar bem, mais, não pode pagar analisar. 700. A única por coisa plano. que eu não Vamos pensar, posso o cara ter- ganha piso salarial, Não, mas 1.141, vai agora com 4% de aumento, vai para 1.150. Se 1.150, como é que ele paga um plano de saúde? Tá? Tudo bem, vamos analisar isso aí. Tá A gente... Aqui, É, João? foi esquecido isso aí. A gente pode até botar um valor um pouco maior, se vocês acharem que é bom, tira a responsabilidade. Substitui de você ter um plano geral, mas dá o valor que o trabalhador contrate o plano. E aí, Bom, se Neto, for o caso, a gente Então, monta uma pólice. você né? mandando essa Eu vou informação mandar. sobre isso Eu vou aqui só é baixar importante, aqui. tá? Eu vou achar que não. Agora, eu gostaria que você fizesse para a gente discutir um pouco aí com a comissão, enquanto você vê algumas alterações, a gente gostaria de que nós vamos um pouco analisar, não sei se vale a pena. Contraproposta a gente não vai poder fazer porque a gente não está limitado pela Assembleia, então não temos como... Quando é que se como marcou a fazer próxima conclusão. Assembleia? Terça-feira que vem. Terça é dia 22. Isso. 23. 23. Ah, 23, tá bom. Antes do feriado. Tá? Às mesma hora. Então, teoricamente, a gente já tem uma reunião marcada para dia 23, Às 3 às horas. 3 horas. Tá? Agora, eu queria uma contraproposta sua com relação ao reajuste, porque gostaria de voltar para assembleias, não gostaria de voltar como você já fez outras Nas outras eu fiz. regulações, todas, mas o do reajuste você não falou. Então dá um tempo para nós. Tá bom. PLR. Vou começar pelo prior para vocês e para mim. A gente aceita essa redação que você está pronto. Tá bom? Ótimo. Tá bom? Tudo bem. VR. Para aceitar, você não pagar em férias, não pagar em licença, não pagar em falta injustificada, nós aceitamos se o valor mínimo for de R$20. Sem desconto. Não, o valor mínimo. O valor mínimo, não tem desconto nenhum, é 20%, R$20. Aí você, as empresas já sabem que faltou injustificadamente, pode descontar. Está de licença maternidade, pode descontar, porque se voltar à nossa redação, lembre-se, está de licença maternidade tem direito pela nossa redação. A gente vai escrever aqui que não pode. Porque as empresas
Eu já entendi. Você está aumentando, para aceitar isso aí vocês automaticamente você está aumentando o valor. Para 20 reais. E colocar junto aqui a correção de quem tem valores maiores que isso, porque tem empresa que fica, a gente está passando o valor dele, ele sobe para alcançar a gente. É uma vergonha. Bom, o auxílio previdenciário, ver como é que vocês vão ver essa redação, aquela discussão que a gente fez aqui. Como é que fica aquele 70% naquele caso lá. Tá bom? Sim. Isso aí eu estou aguardando vocês. Se é sobre o caput ou se é sobre só... Tá. Como é que é? Viagem a serviço é a nossa redação. Jornada de trabalho, nossa redação. Espera, calma. Viagens a serviço é Que é a cláusula? a cláusula do ano 36. passado. É a nossa a cláusula do ano passado. Isso, mantém a cláusula. A gente nem pediu mudança nela. Não, então manter a cláusula da nossa convenção coletiva. Isso. Jornada de trabalho. Manter a cláusula da redação do CCT 2017. Tá bom? 2017. Banco de horas. 2017. Homologações. Vou pular esse que é briga. Tá bom. Assistência médica. Empresa da até 5, a gente fixa um valor de R$240 de auxílio de assistência médica para os empregados. Eu prefiro manter a nossa atual. Anterior. Aí você vai ver lá. A gente fixa. 2017. E aí a gente vai para cima. Não, mas ele tá. Se quiser. Tá bom, vamos lá. A quitação das verbas anuais, que você colocou dentro da homologação, a gente acha que tem que ser uma cláusula à parte. Que a gente vai até criar uma rotina dessa história. Então eu quero que vocês analisem a nossa proposta das cláusulas que a gente quer ver incluídas dentro da coisa. Então ela está lá. Então a cláusula é essa do... Verbas trabalhistas, quitação anual. A homologação é uma coisa, mas a homologação verbas, é uma coisa, porque quitação ele nunca anual, foi embora. outra... Ele não vai nem receber quitação anual porque ele não está na empresa. A quitação ficaria uma cláusula separada. Uma cláusula separada, e a gente até tem uma proposta aí, genérica, e com o valor que a gente está dizendo de quitação, que também é discutível. Na proteção à gestante, uma coisa que a gente queria que vocês analisassem, a gente fez uma sugestão que, infelizmente, a legislação veio, deu um tapa no cara das mulheres com a questão do trabalhador gestante e lactante, aquele trabalhar em lugares insalubres, inseguros, que a gente assuma um compromisso entre nós. As empresas dispensarão as suas trabalhadoras, estado de gestação, lactância, tratamento humano e rígido, evitando sempre que se expõe em situações de ambientes insalubres, perigosos, nos termos das normas da OIT, 102, 155, para... Quer dizer, é um compromisso das empresas. Eu acho justo isso, porque nós temos muitas mulheres. E nós temos poucas áreas, mas tem áreas que, de repente, possa ter isso, tá bom? A contribuição sindical e a contribuição assistencial, a gente já está resolvido as duas redações, é só acertar aquele termo do que a gente acabou de ler aqui para você. Se aquilo satisfizer, a gente vai falar a coisa. Trabalho intermitente. A gente também gostaria de ter que vocês analisassem para valer a proposta que nós fizemos sobre trabalho intermitente. Perfeito? Que faltou vocês falarem sobre isso. Homologação. Olha, nós vamos cobrar um valor. O valor vai ser um valor médio. Hoje em dia, a gente acha que estava em torno de R$100, vocês acharam muito, dependendo do número de empregados da empresa. Eu achei, dependendo do número de homologações que a empresa possa fazer no mês, é diferente. Eu posso ter 10 mil empregados e esses 10 mil, eles não têm uma rotatividade. Não é empresa, número de empregados da empresa, é número de homologações que nem nós propusemos na quitação anual. É número de empregados que vão ser... Mas a empresa, quando vai fazer quitação anual, ela vai fazer de todos os seus empregados. Não sei. Ô, louco. Não sei. Eu não acho que a empresa vai fazer de um cara. Não sei. Pode ser que faça de alguns e não faça quando você fala assim, de 0 a 50 empregados, significa que a empresa tem de 0 a 50 empregados. Não, de homologações. Então, que a gente pode até mudar. Mas são de cargo e homologações. Entendimento? Então a gente quer fazer um valor médio. A gente está querendo decidir aí qual é o valor médio. De homologações. Tá, nas homologações. E a questão da quitação anual é um valor médio também fixo para todo mundo. Nós não queremos... Veja, não estamos aqui... Isso aqui não será o fundamental de financiamento das nossas atividades. Nós tínhamos isso até pouco tempo atrás. É para manter a nossa estrutura e dar cada vez mais qualidade, mais condições para as empresas fazerem homologações, ou que a gente possa se deslocar para as empresas que a gente faça homologação.
Na questão do poderá, a gente realmente não aceita a palavra, mas poderíamos trabalhar com alguma coisa da seguinte ordem. Qual é a abrangência de cada regional que eu tenho, que você quer dizer? Olha, porque segundo dizem para mim, a empresa, a empresa hoje não tem onde fazer na cidade onde ela está, então por isso ela está obrigada, ela fica numa situação híbrida. Então a gente diz o seguinte, na abrangência de 100 km de cada sede minha, as cidades abrangidas pelo cinturão de 100 km, tem a obrigatoriedade de fazer a convenção coletiva. Fora da abrangência de 100 km, aí ela poderá, se quiser, fazer a homologação e depois, se o trabalhador quiser ir lá rever, qualquer coisa. Mas a nossa abrangência, nesse entorno de 100 km que eu estou falando, você pega São Paulo, sede nossa aqui. A abrangência de 100 km eu pego todos os 38 municípios da região metropolitana. Você vai em Campinas, eu pego toda a cinturão, eu atendo todo mundo. Quer dizer, vai ser exceção da exceção. E eu não quero que a nossa convenção possa ser pautada por exceção. Então eu tiro fora. O que está fora do cinturão de 100 cidades, de 100 quilômetros, eu faço nesse período, onde precisar fazer, a gente faz. Agora, como primeira proposta, eu quero dizer para vocês, eu faço em qualquer cidade do estado de São Paulo. A empresa diz, eu estou na cidade X, gostaria que vocês viessem aqui, nós vamos fazer lá. Ou vamos credenciar algum sindicato nosso próximo. Vocês esquecem também, é bom lembrar, nós fazemos parte de uma comunidade sindical chamada CSB, Central dos Sindicatos Brasileiros, que tem no estado de São Paulo sindicatos municipais, sindicatos estaduais, em todos os municípios do estado de São Paulo. Eu posso fechar, como a gente faz para alguns, vou lá, vai fazer na cidade X, que está longe da minha sede, mas lá tem um sindicato nosso que pode fazer homologação lá. Eu faço, por exemplo, hoje, homologação do Sindiesp, nas cidades que ele não tem representação, melhor falando. Nós fazemos lá. As empresas vão na sede do CIDPD e fazem lá conosco. Certo, Gustavo? Em todo o interior. À medida em que ele foi crescendo, que ele pôde colocar regionais, aí saiu, mas ele começou, por exemplo, Santos. Antes dele ter a subsede de Santos dele, as empresas da Baixada Santista faziam homologação no CIDPD com base na convenção coletiva do Sindiesp, desculpe. E assim eu posso atender. Posso dizer, o CIDPD não tem dificuldade de atender os 635, 37 municípios do estado de São Paulo. É uma questão da gente ver. E se tiver algum problema, Luiz, você pode ter certeza, nós vamos resolver o problema. Tá bom? Então, tá bom. Deixa eu ver o que faltou aqui. Tá uma sugestão. Tá bom. O índice. Nós até discutimos uma outra redação, depois eu vou te passar. Inclusive, o índice. Vocês foram muito injustos com dar 1,80 igual ao salário mínimo. Isso aqui é brincadeira. O salário mínimo, inclusive, está sendo questionado que ela saiu a menor do que a própria inflação. 1,81. É 1,81. O 2,07. Aliás, é o segundo ano que esse governo reajusta o salário mínimo a menor do que a inflação. Ele deveria corrigir no ano seguinte. A lei prevê que se ele corrigir a menor por um erro de cálculo, ele tem o ano seguinte para corrigir. Ele não corrigiu. 2 anos seguidos ele não corrige. Então vai ser alvo de aqui você sabe que a regra foi feita uma regra e essa regra não pode ser alterada, né? Mas ele poderia, ele rompeu a regra 2 anos seguidos, ele pagou a menor do índice previsto pela lei. Por exemplo, o INPC, que é o que rege essa lei, é 2,07. Ao ele aumentar 1,81... Mas é anterior, né, Neto? O cálculo é feito anteriormente, não com o dado o Banco Central estava projetando 2,09. Ele poderia ter dado, ele poderia compensar a diferença maior no ano seguinte. Ele faz o inverso, ele faz a menor. E não compensou. Certo? E não compensou. Ele fez isso em 2016, para o salário mínimo de 2017, ele deveria compensar em 2018, ele também reduziu. Mas é como é, um volume muito grande de salário mínimo, e tudo é indexado pelo salário mínimo. Você pode reparar que já a correção de uma coisa que você manja mais do que eu aqui, que é o seguro-desemprego, lá o CAGED, foi corrigido por 2,07. Que vocês não chegaram nem não vão conseguir pagar. Não vão porque abriram mão. Dinheiro. Eles tomam 30% por DRU. Tomam 30% por DRU e não devolvem. 30% da nossa arrecadação anual. Você sabe o que é isso? Melhor do que eu. Você foi presidente daquele negócio lá. Era 20 que eles pegavam, não era? Era 20, passaram para 30. Passaram para 30. 1/3 de toda a arrecadação vai para o Tesouro, Luiz. Bom, então eu vou ofertar uma contraproposta para vocês de 3,8.
e triste de ter baixado a barreira dos 4. Com isso aqui, a gente fecha o acordo hoje. Não, está longe. Está longe? Tá longe. Dia 23 de janeiro, 15 horas. Isso. Está fechado. Já estamos confirmados, viu, doutora? Pode até mandar Eu mando. pela burocracia, mas já está confirmado. Ó, com relação, dentro dos princípios, se você me permitir, Claro. eu queria fazer duas propostas com relação às homologações e a outra que na comissão terá liberdade aí, porque dentro do espírito que a Assembleia aprovou, eu acho que nós simplesmente mudamos um pouco, aprimoramos um pouco a redação com relação a isso. Certo. As homologações, a gente, inclusive, baseado naquilo que você falou, começaria o seguinte: recomenda-se a homologação no SINDPD da rescisão dos contratos de trabalho dos empregados abrangidos pela convenção coletiva com mais de 1 ano de serviço, o qual terá local e pessoal habilitado a efetuar tais homologações, independente da distância, etc. Tá. Então, a proposta seria: recomenda-se a homologação ao SINDPD. Não. As empresas Tá bom. recomendarão a homologação. Para nós, essa redação não. Isso. Foi uma sugestão. Não. E outra seria a jornada de trabalho com relação à flexibilidade do problema. Qual é o espírito do horário flexível? Veja bem, Neto, é horário flexível dentro do dia. Às vezes as pessoas podem chegar um pouco mais tarde, sair um pouco mais tarde, mas dentro do horário dessa flexibilização se mantém o critério das 8 horas, das horas extras, etc. Então a gente fez uma redação seguinte: será permitido o trabalho em um horário flexível de comum acordo entre empregado e empregador, cuja jornada diária não poderá ultrapassar aquela definida pelo contrato. Mas aí, Não, Eu vou participar disso. Bom, não é banco de Não. horas, é que tá. Não é eu bem entendi nada. o que ele está falando. Quando a gente fez com a Prodam, por exemplo, o acordo de jornada flexível, que dava lá, que o cara podia entrar, cumprir a jornada de 8 horas. Você Isso, lembra entrava disso? às Acho que você 11 não da tava lá. hora do mas trabalho. aí nós fixamos. Lembra disso? E o que acontecia? O cara chegava assim: hoje eu vou entrar às 5 da manhã na empresa. Isso. Lembra disso? Que começou a causar problema. A gente tem que fazer um regramento diferenciado. A gente procura sempre ajudar, porque chegava sexta-feira, ou véspera de feriado, um grande contingente de trabalhadores da empresa chegava às 4 da manhã, 5 da manhã, cumpria a jornada de 8 horas e vazava. Estava previsto que podia fazê-lo. Então, a gente procura orientar de maneira, por isso que a negociação, fazer um acordo de jornada flexível, o horário núcleo Horário da empresa, né? Horário flexível, é jornada flexível. Não é só horário, não, é jornada, porque você tem cliente, Luiz. Você sei. tem cliente, nós respondemos. Pode ser, é bom lembrar sempre disso, que tem um horário núcleo lá. Eu estou fazendo um acordo com uma empresa agora, que ela fiz com a Prodesp agora. Um acordo de compensação de horas, porque 25 de janeiro é feriado na capital. Então todas as instalações do estado estão feriados. Agora, Taboão da Serra trabalha normalmente. Só que aí, dia 8 de fevereiro, sei lá, vou fazer de conta que é 8. 19 de fevereiro é feriado em Taboão. Se eu botar a Prodesp para trabalhar no dia 19 de fevereiro, todo mundo será com hora extra, porque lá é feriado. Então você troca o feriado. Pega o feriado no dia 25, eles também, como o cliente não trabalha no dia 25, ele não trabalha no dia 25. Aí no dia 19, Taboão não trabalha, é feriado, mas a Prodesp está trabalhando porque o cliente está trabalhando. Então cada uma e todas as empresas são únicas das suas necessidades. E é isso que a gente quer fazer. E não custaria fazer um acordo com o SINDPD. Volto a dizer, nós não cobramos acordo. É para mais nesse sentido. Agora, outra coisa que a gente discutiu aqui sobre homologação, já que você falou, embora volto a repetir, nós não, o máximo que a gente poderia fazer seria essa abrangência. A gente poderia listar a cidade, fazer o que vocês quiserem. Mas a obrigação é a obrigação de fazê-la. Não é faz se quiser, eu recomendo que você faça isso, aquela coisa. A gente não homologar com ressalva. Nós não fazemos mais ressalva. Para fazer a homologação tem que fazer ela certa. Então você vai lá. Por que a gente põe ressalva? E aí o que eu quero que vocês compreendam, se é isso que está pegando algumas empresas. Nós achamos que a empresa pode ter errado.
E o trabalhador diz, olha, esqueceram disso, aquelas coisas, e a gente foi ressalva. E às vezes algumas coisas que nós temos convicção acerca disso. Aí a empresa vai e analisa, olha, isso aqui está correto, isso aqui não está correto, e paga ou não paga, damos um prazo para ela se acertar. Porque nós sabemos que o espírito das empresas não é o espírito de fazer nada que pudesse prejudicar. Ele já dispensou o trabalhador, ou o trabalhador de demissão, ele faz o cálculo. Às vezes há um erro, nós sabemos que o processamento às vezes ocorre para cá, mas se há alguma diferença, por isso que a gente coloca a ressalva. Se vocês lembrarem, quem fazia homologação no Ministério do Trabalho, lá não homologa com ressalva. Se o trabalhador fala, olha, tem um negócio aqui, pode voltar, remarca isso aqui porque eu não vou fazer essa homologação. Perfeito? Nós até instituímos, e são alguns sindicatos não têm ressalva. Vocês têm relação, quem é advogado tem relação com outros sindicatos, sabe que tem sindicato que não faz com ressalva. Nós fazemos com ressalva, porque achamos que as empresas de tecnologia de informação são empresas idôneas, sérias, e se erra uma homologação ou dá algum problema, pode ter um período para ter ressalva. Só isso, é a única coisa que nós fazemos. Então eu não vejo porquê, e fico muito triste de ouvir da comissão e da própria Assembleia, de que, olha, não queremos fazer no CNPD, vamos deixar assim, se a gente quiser a gente faz, se não quiser não faz. O valor da homologação, a gente diz que a quitação anual está em torno de 100 unitários, porque isso aqui é uma responsabilidade muito grande, né? É mais do que a homologação, a quitação anual. Porque à medida que eu pego todos os trabalhadores da sua empresa e durante 5 anos dou toda a quitação, durante os 5 anos, você não tem nenhum débito trabalhista dentro daquilo que a gente fez. Então nós vamos ter que montar uma estrutura para isso. E você sabe, a gente precisa fazer um documento que é uma quitação quase que extrajudicial disso aqui, porque aqueles pontos não serão questionados juridicamente. Nós temos que proteger não só quem faz a quitação, que é o sindicato que dá a quitação, né, como também ressalvar a responsabilidade das empresas, que estão imbuídas do espírito de que, olha, fiquei livre da questão trabalhista desse período dentro dessa coisa que foi quitada. Mesma coisa quando falam para mim, você está homologando, o que você faz para homologar por solicitação de acordo, que é uma nova modalidade que apareceu. Eu disse, para mim é a mesma homologação, ou seja, por acordo ou homologação por demissão ou por despedida, são iguais. A diferença que nós vamos fazer é que vai ter ou uma etiqueta ou vai ter um papel à parte que nós vamos esclarecer ao trabalhador que ele não terá direito aos 4 meses, 6 meses do seguro-desemprego, que ele vai receber 80% do fundo de garantia, que a multa, então ele vai estar... Você está sabendo o que é isso? Tô, tá perfeito. Então você assina aqui, eu dou ciência e você homologa sem problema nenhum. Mas ressalvo que ele possa ter essa informação. Só isso, não mais, Luiz. Eu quero dizer para você, a relação entre o CNPD e as empresas de tecnologia de informação do Estado de São Paulo sempre foram muito sadias. São pouquíssimas as empresas que nós temos tido dificuldades. Pouquíssimas. Por isso que a gente está Por isso que eu estou dizendo que a gente tem que... As empresas recomendarão. Não, então por isso que as empresas farão. As empresas farão. Uma recomendação das empresas fazer isso. Bom, replicamos aqui, nos reunimos dia 23 às 15 horas. Isso. Então... Ok. Não, isso aqui depois a gente... São itens com relação a isso, a gente vai passar com você o texto final. Eu vou mandar para você. Isso, me passa. Eu passarei aquela... Esse texto. Você recebeu por e-mail, ou Alessandro recebeu por coisa aqui? Por e-mail eu te mandei, né? Do Armon? Deixa eu ver. Ou dos aeroviários? Porque temos, depois passar para... Você me passa, eu passo para o Luiz. Assim como passamos por Luiz também a declaração do TI Rio. Amigo empresário, sua contribuição é importante. Bom, tá bom? Tá bom. Vamos assim? Segunda-feira não, né? Terça-feira? Terça-feira. Terça-feira, 23.